A partir desse momento, convido a conduzir esse primeiro painel, Definindo a Liberdade, a mediadora Liz Lenhardt, diretora de Relações Institucionais do Fórum da Liberdade. Boa tarde, senhoras e senhores. Definindo a Liberdade, 50 questões fundamentais que afetam a nossa liberdade, é obra do ex-congressista norte-americano e autor best-seller Ron Paul, que serviu de inspiração para o painel de abertura do 29º Fórum da Liberdade. Ao propor essa temática, desejamos iniciar o Fórum da Liberdade refletindo sobre questões fundamentais, como a importância das liberdades individuais e o significado de vivermos em uma sociedade verdadeiramente livre. Ao final, parece evidente, garantir a liberdade é fundamental para que os indivíduos possam buscar a felicidade e ter uma vida digna de ser vivida. Em um trecho da introdução da obra antes referida, Ron Paul, um dos principais defensores da liberdade, da prosperidade e da paz na América, expressa com singular clareza o seu conceito de liberdade, que serve de ponto de partida para o nosso debate. Liberdade quer dizer o exercício dos direitos humanos em qualquer maneira que a pessoa escolher, desde que não interfira no exercício dos direitos dos outros. Acima de tudo, isso significa manter o governo fora das nossas vidas. Somente este caminho leva a desencadear as energias humanas que constroem a civilização, proporcionam segurança, geram riquezas e protegem as pessoas da violação sistemática dos seus direitos. Nestes termos, somente a liberdade pode, de fato, evitar a tirania, este grande e eterno predador da humanidade. Sejam todos bem-vindos ao painel de abertura do 29º Fórum da Liberdade. Para iniciar o painel, Definindo a Liberdade, convido a fazer uso da palavra o painelista Guilherme Fiuza. Guilherme Fiuza é jornalista e escritor, iniciou a carreira no Jornal do Brasil, entre outras redações é articulista de O Globo e colunista de política da revista Época. Na sua carreira literária, publicou Meu Nome Não é Johnny, Bussunda, A Vida do Caceta e 3.000 Dias no Bunker. Em 2014, lançou o livro Não é a Mamãe, para entender a Era Dilma, uma reunião de crônicas suas publicadas na gestão Dilma Rousseff. Com a palavra, Guilherme Fiuza. Boa tarde. É um prazer enorme estar no Fórum da Liberdade, uma grande honra. Bastante impressionado com o tamanho do evento, né? É um evento tradicional, mas que eu percebo que só cresce. E, nesse momento, um pouquinho na contramão das coisas no país, né? Então, eu considero que a primeira homenagem, né, que eu gostaria de prestar é ao próprio Fórum, né? Não apenas por estarmos aqui reunidos e querer transformar, então, isso numa celebração, mas porque nós estamos diante, na minha opinião, de uma guerra mental no Brasil, né? Estava aqui um pouquinho antes de entrar, dando uma entrevista para a rede social do evento, e a pergunta era sobre o problema da corrupção, né? Então, diante dessa epidemia que apareceu agora, a pergunta era se essa sucessão de escândalos contribuiria para depurar, né, para diminuir a questão da corrupção no Brasil. E a minha resposta foi assim: o problema não é a corrupção, né? A minha opinião é de que essa corrupção se espalhou tão eficientemente, né, e amplamente, porque ela tem uma blindagem. E aí daí porque eu falo da guerra mental, né? A blindagem dessa corrupção é um escudo, um suposto escudo de bondade, né? Quer dizer, então, nós estamos vivendo
no Brasil, no momento em que as supostas forças do bem se tornaram hegemônicas, perpetraram um arsenal de crimes de todos os tipos e, no entanto, de forma impressionante, continuam de pé, né? Porque a verdade é essa. Essas forças, elas continuam de pé, né? Quando, em qualquer situação social mais ou menos saudável, os agentes dessa sucessão de escândalos, né, que são aí resumidos pela Operação Lava Jato, né, os 2 anos de literatura da Operação Lava Jato, em qualquer situação mais ou menos saudável, os agentes dessa avalanche de crimes gravíssimos, né, estariam, no mínimo, impossibilitados de exercer o poder. No entanto, o Brasil é engraçado, né? Parece que às vezes não liga uma coisa com a outra. Oh, que coisa horrível, a Lava Jato, o Petrolão, como é grave, não sei o quê. Mas são os artífices, né? São os mentores, né? Desse escândalo impressionante, que permanecem dirigindo o país, né? E evidentemente que hoje você já tem uma noção muito clara, especialmente da ligação do ex-presidente Lula e da presidente Dilma com as práticas todas de delinquência, né, verificadas, né? Mas há bastante tempo já, né, a Operação Lava Jato se iniciou, ou pelo menos se deu a conhecer de uma maneira mais ampla, ainda no início de 2014, portanto, o ano da reeleição da presidente, né? E o país acompanhou aquela fartura de eventos que já se sobrepunha à fartura de eventos do escândalo do Mensalão, engendrado pelo mesmo grupo político, né? E, no entanto, aquilo não parecia suficiente para que se ligasse uma coisa com a outra, né? Quer dizer, é um mega escândalo, né? E os autores desse mega escândalo não estão proscritos e sendo processados para se avaliar se eles serão presos ou condenados ou não. Eles estão governando o país, né? Estavam naquele momento e continuam, né, de forma impressionante. E o que acontece é o seguinte, quer dizer, acho que a Liz falou desse nosso enunciado, que é a definição das liberdades, né? Eu queria propor aqui uma definição fundadora de liberdade, que é a tomada de consciência individual e a capacidade de confiar no próprio discernimento, né? Mas confiar mesmo no próprio discernimento, né? Porque nós temos, e não é um defeito isso, né, nós somos seres sociais acostumados a seguir escolas, a seguir o senso comum, a refletir os nossos pensamentos e as nossas formações de convicção também na opinião coletiva. E o que acontece muitas vezes, e essa é a joia, né, é o tesouro bruto do populismo, né, é confiar que não há o discernimento do indivíduo, né? Quer dizer, então, se ele consegue pasteurizar uma determinada visão da realidade, todos os indivíduos seguirão aquela mesma visão da realidade porque agem por inércia, né? Porque perseguem algo que está colocado de uma maneira segura e aceita, né? Então, nós temos que ter essa ousadia, e que é arriscada, porque, eventualmente, você forma uma convicção equivocada, né? E você pode, sim, discernir, e o seu discernimento está defeituoso, né? E isso te custar, né, é um erro, né? Mas precisamos, né, assumir esse risco,
para que nós possamos, de fato, definir o valor da liberdade, né, como um ativo real, né, na sociedade brasileira. Então, como a sociedade brasileira pode ter entrado, e nós estamos aí numa semana que antecede a votação de um impeachment da Presidente da República, e ainda assim, né, eu não acho complicado e equivocado que a sociedade tenha opiniões diferentes entre si. O que eu acho inadmissível, né, o que eu acho estarrecedor, para usar a palavra preferida da presidenta, né, que eu fico estarrecido, é o argumento que vigora do lado de quem defende ainda essa força política que governa o país. E aí, meus amigos, a questão é a seguinte: os argumentos eles são absolutamente desonestos em termos intelectuais, né? Quer dizer, o golpe, por exemplo, né? Qual é o grande problema que o Brasil enfrenta hoje, na visão daqueles que defendem a permanência do governo do PT, por incrível que pareça, governando o país? A grande ameaça que o Brasil vive é de um golpe da direita, né? E, de repente, nós estamos aí diante de um discurso que aponta para o juiz Sérgio Moro como um agente fascista determinado a tirar os representantes do povo do poder. Bom, gente, isso é uma narrativa de jardim de infância, diante dos fatos, né? No entanto, o que acontece? Existe a mitologia da resistência ao golpe militar, à ditadura, ao regime militar de 1964. Né? O que acontece? A narrativa eu não vou nem chamar de esquerda, né? Acho que o nome disso é uma agremiação parasitária. Né? As pessoas falam, não, o comunismo, o perigo do comunismo. Isso não é comunismo. Nem comunismo isso é. Né, com todas as desonestidades de propósito e filosóficas que o comunismo tem, nem comunismo isso é. Né? Na verdade, isso é uma ação, uma agremiação parasitária. Né? Lhes falava também da questão dos governos e da interferência dos governos. Né? Isso é exatamente o sentido contrário, a contramão. Né? É você criar um falso discurso, uma falsa comoção, né? Uma adesão a falsas ideias solidárias e altruístas, para você estabelecer uma casta que vai sugar o Estado, né? Que vai sugar o governo, que é justamente a força constituída por uma sociedade para organizá-la. Né? E isso não é um mal só brasileiro. Né? Quer dizer, esse mal, essa malandragem, né? Esse almoço grátis, né? Esse negócio de você ser bonzinho e defender os pobres e tal, para arrumar uns cargos e umas verbas, entendeu? E viver sem trabalhar, isso não é só no Brasil. Né? Você vê, algumas orientações, como da própria presidência dos Estados Unidos da América, seguem exatamente esse preceito. Né? Você vai apregoar bandeiras supostamente simpáticas a minorias, bandeiras supostamente humanitárias, etc. e tal, para quê? Para arregimentar uma base política e cobrar imposto, né? E montar aquela casta. Só que o exemplo da sociedade americana é completamente diferente, porque é uma sociedade muito mais livre e muito mais organizada. Então, é mais difícil o golpe dar 100% certo. Agora, isso é um truque bastante conhecido e difundido e que no Brasil atingiu a sua perfeição. Né? E atingiu a sua perfeição na questão que eu estou chamando de guerra mental, né? Que é um adoecimento das consciências. Né? Quer dizer, eu sinceramente acho que esse fórum,
né? Enfim, as pessoas me perguntam muito perplexas em palestras ou na família, porque eu escrevo muito sobre esse assunto, e me perguntam assim, pô, mas é muito frustrante você mostrar que há um defeito de consciência, que há uma desonestidade intelectual, né, no tipo de ideologia que é hegemônica, né? É muito frustrante você apresentar isso e olhar para a coletividade e ver que ela não te acompanha, né, que ela continua ali atolada numa visão primária dos fatos, né? Eu respondo o seguinte: em primeiro lugar, para mim, se a minha convicção, se o meu discernimento estiver bem montado e eu confiar 100% nele, eu já estou dormindo feliz, né? Isso parece uma questão, talvez não, você então desistiu da reverberação, da influência dos seus pontos de vista. Não desisti, mas eles serão tão mais firmes quanto mais satisfeito eu estiver por tê-los amadurecido, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, ampliando o indivíduo, você amplia para determinados grupos, ou determinados fóruns como esse, né? Então, esse lugar aqui, com essa quantidade de gente interessada em trocar ideias, né? em trocar ideias saudáveis, em falar a verdade, né? Isso é uma esperança, né? Porque isso aqui é um núcleo, né? Acho que se nós estamos aí diante de um desfecho que não sabemos exatamente qual será. Possivelmente, havendo impeachment ou não, haverá uma reação muito forte e agressiva, né, das forças parasitárias, né? E eu digo o seguinte: esse fórum é uma embaixada, na minha opinião, de resistência dos valores saudáveis e corretos e verdadeiros, né, que nós queremos que façam frente à demagogia e à desonestidade intelectual, né? Então, digamos, estamos diante de um discurso que quer fazer crer que o juiz Sérgio Moro é um fascista e um golpista que pretende tirar os representantes do povo do poder, né? Bom, é claro que isso é um discurso desonesto, né? Agora, nós estamos percebendo que a desonestidade intelectual é uma marca desse discurso e que, infelizmente, ele não está só no gueto, né? Ele não está só na agremiação parasitária, como eu denominei. Ele está espalhado, né? Tem pessoas que possivelmente nós, pessoas que estão aqui, que podem pensar de várias formas, mas pessoas que nós gostamos e respeitamos, eventualmente aderem a esse discurso, né? Passam a acreditar ou ficam na dúvida se é para acreditar ou não, né? Eu cito uma passagem que me impressiona muito para falar de desonestidade intelectual, que foi, um ano atrás, nas primeiras manifestações populares de rua após a reeleição da Dilma, em que um dos códigos era ir para a rua de verde e amarelo, né? E as pessoas foram para a rua de verde e amarelo, quem queria protestar contra a Dilma e tal. E aí saiu um negócio, não sei se saiu da cabeça do João Santana, de quem saiu esse troço, mas da maior eficiência e da maior covardia, que era o seguinte: como é que quer protestar contra a corrupção usando camisa da CBF? Percebem? Quer dizer, isso é uma lógica covarde, né? Isso é um negócio que você é sórdido, né? Porque você está torcendo absolutamente a situação para ganhar no grito, né? E o que esse grupo parasitário tem feito aí há diversos anos, há mais de década, é ganhar no grito, e continua achando que vão ganhar no grito, né? Nós temos, por exemplo, hoje uma presidente sitiada no Palácio do Planalto, que resolveu fazer comícios quase diários no Palácio do Planalto, com solenidades absolutamente partidárias e deformadas, né? Deformantes em relação às finalidades daquela instituição. E lá, o que grita a presidente da República, que ainda é presidente e ainda é chefe de Estado? Não vai ter golpe. Eu digo o seguinte: se a presidente da República está gritando do Palácio,
dentro do Palácio, que não vai ter golpe, ela está denunciando uma ameaça de golpe. Ou ela prova que existe, sendo engendrado nesse momento no Brasil, e prova que há uma ameaça de golpe em marcha, ou ela tem que ser processada por crime de responsabilidade. Ela está em flagrante coação ao poder legislativo, onde está sendo examinado e tramitando já um pedido de impeachment dela, né? O que faz o Brasil, diante desse crime, mais esse crime cometido ao vivo, e eu alerto pelo seguinte, meus amigos, esse tipo de berro, né, esse tipo de atropelo institucional vai acontecer cada vez mais, com impeachment ou sem impeachment, né? Então, é preciso que a sociedade, é preciso que as pessoas capazes de discernir até deem uma olhadinha na Constituição, né? Não é por ser jornalista que eu, eventualmente, vou olhar a Constituição, né? A Constituição está aí, dá um Google, entra lá na Constituição e vê o que a presidente pode fazer, e ela não pode fazer isso, né? Então, é importante que o indivíduo no Brasil hoje seja, em primeiro lugar, senhor da sua consciência, em segundo lugar, que tenha confiança no seu discernimento, mesmo que não seja o discernimento médio, né? Mesmo que não seja a voz da maioria, ou que não seja uma das correntes majoritárias de pensamento, né? Quer dizer, a grande bala de prata que nós temos contra a demagogia que pode fazer um país ruir, como quase aconteceu na Argentina e como aconteceu na Venezuela, é a força do nosso discernimento, né? É nós confiarmos até o fim nesse discernimento e nós não abrirmos mão de afirmá-lo em qualquer que seja o contexto, né? Eu recordo que, talvez uns 10 anos atrás, ou um pouco menos, eu comecei a escrever as minhas colunas no Globo, na época, de maneira regular, quase que invariavelmente, criticando o projeto do PT, porque eu via a fraude. Eu via a fraude sendo montada, o mensalão apareceu, era evidente a chantagem emocional, era evidente que aquelas pessoas estavam carregando uma bandeira de bondade para dar vazão a um instinto absolutamente fisiológico, esganado, de ser rico e ter cargos e tal. Naquela época, naquela fase, o meu tempo terminou, vou completar, vou concluir, naquele momento, que era um outro momento em termos de opinião pública, em termos de repercussão dos problemas do governo de Brasília, ou seja, o governo do PT era muito mais forte, eu recebi diversos conselhos, sugestões, entre aspas, para não dizer ameaças, né, para mudar o tema, para sair daquela linha, para partir para uma situação menos arriscada, né, talvez menos estoica, talvez menos... Eu disse, não tem estoicismo nenhum nisso. Eu estou assistindo isso, eu estou vendo, e eu não vou parar de falar sobre isso. Chegaram a me dizer assim, olha, muda o tema. Eu falei, não, eu prefiro parar com a coluna. Eu devolvo a minha coluna, não quero escrever. É isso que eu estou vendo, é isso que eu estou falando. Eu não sou um profeta, não sou um herói, não sou nada. Eu apenas persisti no meu discernimento, no meu ponto de vista, e hoje eu estou assistindo até com um certo sabor, né, uma imensa massa de pessoas que eu respeitava e que acharam mais cômodo aderir a um governo desonesto e podre, e agora eu estou querendo assistir para saber o que vai acontecer no momento em que esse grupo político for apeado do poder, para onde essas pessoas vão correr. Então, essa mensagem que eu queria deixar. O discernimento é o pai absoluto da mudança, é o pai absoluto da capacidade de guarnecer uma democracia e uma sociedade saudável. Muito obrigado. Agradecemos a participação do Guilherme Fiuza nesse 29º Fórum da Liberdade. Anunciamos a seguir a participação do Leandro Narlock. Leandro Narlock é jornalista e escritor, foi repórter da revista Veja e editor super interessante e Aventuras na História. É autor dos livros Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil,
Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo e Guia Politicamente Incorreto da América Latina, este último com Duda Teixeira. Seu último livro é Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. É mestre em Filosofia pela Universidade de Londres. Com a palavra, Leandro Narlock. É um prazer estar aqui pela segunda vez no Fórum da Liberdade. É um prazer de fato, porque eu aprendi muita coisa com esses fóruns aqui e o de Minas Gerais também. Eu lembro que uma vez eu fui como convidado para assistir o Fórum da Liberdade de Minas Gerais e tinha um livrinho lá chamado As 6 Lições. Mais tarde, no hotel, eu li e comecei a quase subir pela parede, como a minha cabeça mudou lendo aquele livro. Então, eu devo a vocês muito das coisas que eu penso hoje em dia e que eu acredito. É muito legal também o tema do fórum, né, que é Quem Move o Mundo, inspirado aí na revolta de Atlas. Eu só tenho, acho que, uma pequena discordância. Eu acho que quem move o mundo não são os empreendedores, são as mulheres. Né? Acho que as pessoas fazem tudo, os homens fazem tudo por causa das mulheres, como diz aquela expressão cherchez la femme, né, em francês. Se você quer solucionar um caso, solucionar um crime, procure a mulher. Mas, enfim, o Fiuza, eu gostei que ele falou do PT, eu vou deixar esse assunto com ele, vou me ater à liberdade individual, que é o tema que nos propuseram, principalmente porque o PT já é passado, né? Acho que eu prefiro acreditar assim. Calma lá também, né, gente? O passado no Brasil, às vezes, ele dura muito mais. Então, vamos ver até onde isso vai. Mas, enfim, o tema é liberdade individual, que a gente tem que é o tema central que nos propuseram. E acho que todo mundo aqui concorda. Acho que um problema, talvez, um possível problema da minha fala, que seria, bom, eu vou falar coisas que todo mundo já sabe. Né? Então, acho que todo mundo aqui, eu não consigo enxergar todo mundo, mas acho que ninguém desvaloriza ou desmerece a liberdade individual. Talvez tenha algum maluco ali que está infiltrado no fórum, mas acho que todos nós valorizamos a liberdade individual. Então, eu gostaria de responder a seguinte pergunta. Por que é tão difícil assegurar a liberdade individual? Mas, por exemplo, teve um povo do Papua Nova Guiné, os Hua, os meninos desse povo, com o objetivo de se tornarem homens, eles não podiam comer nada que lembrasse vaginas, nada que fosse vermelho, que fosse úmido, que tivesse pelos. E a gente fala, nossa, que coisa estranha, que coisa de povo exótico. Mas, na verdade, se a gente olha o Antigo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento é cheio de regras do que você pode comer, do que você não pode, de coisas que você pode fazer e não pode, de coisas que você pode falar e que não pode. Quer dizer, a gente tem uma longa história de atentados à liberdade. A gente podia contar a história do mundo por atentados à liberdade individual. Né? E, enfim, essa vontade, né, esse controle, essa vontade de se meter na vida dos outros, ela sempre existiu. A diferença é que, no passado, esses bons mocinhos, esses heróis do mundo melhor, eles tinham menos poder, né, tinham menos força. Imagine vocês, por exemplo, um médico do Império Otomano. Ele descobre, lá em Istambul, em Constantinopla, ele descobre que o consumo de sal causa pressão alta, aumenta a pressão, e ele decide, não, vamos proibir o sal em todo o Império Otomano. Um médico desses, do século XVIII, século XIX, ele não teria nenhum poder, porque como a produtividade daquela época era muito pequena, não sobrava riqueza suficiente para você bancar burocratas, você não tinha redes de comunicação, não tinha redes de transporte. Tem muitos filmes mostrando o impacto das ferrovias no Império Otomano, né? Quer dizer, revolucionou todo o Império. Quer dizer, mesmo que um desses planejadores sociais benevolentes quisesse, no século XVIII, no século XIX, impor a sua vontade sobre os outros, o poder dele era limitado. Hoje não. Né? Quer dizer, hoje... E é engraçado que é por causa do capitalismo, né? Quem diria eu aqui no Fórum da Liberdade falando dos males do capitalismo? Vejam só. Mas é engraçado que, por causa do capitalismo, por causa desse excelente aumento da produtividade, dessa prosperidade incrível que a gente vive hoje, o Estado ele tem muito mais armas.
ele consegue chegar à nossa vida privada com muito mais detalhe, né? O Império Otomano, voltando a ele mais um pouco, em muitos lugares da Arábia, por exemplo, ele se restringia a uma casa, um quartel, com 2 ou 3 guardas, que só atendia as pessoas se fosse necessário, ou às vezes passava a comunicação para algum outro lugar. Hoje, por causa desse excesso, desse excedente de produção, a gente consegue, a gente não, né, mas enfim, a gente é obrigado a bancar, é possível que a gente financie um exército de guardas, de oficiais, de burocratas, para se meter na nossa vida. E pior que isso, acho que um outro grande mal do capitalismo é a proliferação desenfreada que a gente vive hoje. Acho que isso é um grande problema, essa proliferação desenfreada de intelectuais. No século XVIII, vocês sabem que 2/3 das pessoas trabalhavam produzindo comida. Você não tinha muito tempo para se intrometer na vida dos outros, porque você tinha que plantar seu próprio feijão e criar o seu próprio gado. Hoje em dia, 3%. Quer dizer, então, de 67%, a gente passou para 3 pessoas que trabalham produzindo comida. E o capitalismo acabou gerando uma onda de intelectuais, de profetas, de benevolentes, né, desses bons mocinhos do mundo melhor, que conseguem se dar o luxo de passar a vida se metendo na nossa vida. É engraçado, é um paradoxo, né? Quer dizer, a liberdade individual aumentou a produtividade e deu mais armas para o governo atacar a liberdade individual. É feliz o que aconteceu, mas tem uma notícia triste no meio disso, né? Bom, tem uma frase do Cioran, eu estava lendo esses dias e acho que tem tudo a ver com o tema aqui, o filósofo romeno Émile Cioran. Ele diz o seguinte: todos querem dirigir os passos dos outros, todos se esforçam para remediar a vida dos outros, aspiram a isso até os mendigos, inclusive os incuráveis. As calçadas do mundo e os hospitais transbordam de reformadores. É engraçado que esses reformadores, esses profetas, eles ficam pensando em melhorar o mundo. Mas, na minha opinião, eles são o grande problema do mundo. Né? Esses bem-aventurados, esses bem-intencionados profetas de um mundo melhor. E é engraçado, eu gosto muito de analisar, estava conversando isso com o Hélio Beltrão ontem, que muitas vezes esses reformadores, esses heróis do mundo melhor, agem de uma forma muito parecida, né? Eles primeiro anunciam um problema, eles tornam a realidade muito feia. Esse assunto é interessante. O Nelson Rodrigues ele criticava muito os jornalistas, porque os jornalistas eram muito objetivos. Tem uma crônica do Nelson Rodrigues muito boa chamada O Passarinho, em que ele fala o seguinte: olha, o passarinho é o seguinte, teve um incêndio na periferia do Rio de Janeiro, o repórter foi cobrir esse incêndio, chegou lá e era um incêndio michuruca, não tinha nada, já tinham apagado, foi só uma panela de pressão que explodiu, não tinha acontecido nada, a não ser um passarinho que tinha morrido. E o jornalista escreveu um texto lamurioso, falando: um passarinho morreu num enorme incêndio na zona norte do Rio de Janeiro. E, segundo Nelson Rodrigues, no dia seguinte o jornal vendeu que nem água e as pessoas choraram lágrimas de esguicho no meio-fio por causa da morte do passarinho. Ele reclamava, por exemplo, quando jornalistas... por exemplo, um jogo do Brasil e Argentina. O Brasil joga mal que só vendo, mas ganha de 1-0 no final. Os jornalistas escrevem o quê? Brasil joga mal, mas vence no final da Argentina. Quer dizer, e o Nelson Rodrigues dizia: nada a ver, você tem que pentear o fato, tem que tornar o mundo mais bonito, fala que teve 33 bolas na trave, né? Torna o fato, cada época teve um Camões, um Dante à mão, e hoje nós temos esses jornalistas com mania de objetividade, dizia o Nelson Rodrigues. Bom, se os jornalistas são objetivos, eu acho que os intelectuais de hoje eles são ainda piores. Eles se esforçam em tornar o mundo mais feio, né? Em tornar o mundo mais chato. Pensem, por exemplo, o que aconteceu com a pobreza nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, a gente reduziu mais a pobreza que nos últimos 500 anos. Pela primeira vez na história do mundo, menos de 10% da população é pobre.
A gente tem no nosso bolso, a gente tem ao nosso redor coisas que décadas atrás ou séculos atrás milionários não teriam. Um dos Rothschild, por exemplo, do século XIX, morreu com uma infecção de um furúnculo nas costas porque ele não tinha um sprayzinho antisséptico que hoje a gente compra por R$5 na farmácia. Quer dizer, em vez de mostrar como isso é grandioso, como é ótimo viver no mundo que a gente vive hoje, o intelectual ele prefere falar sobre a desigualdade. Não, ele tortura a estatística para falar, olha, na verdade, o mundo está feio, o mundo está muito pior. E qual é o procedimento padrão, como eu estava falando? Primeiro, ele se esforça em mostrar uma tragédia iminente, 50 mil pessoas vão morrer por dia de pressão alta se a gente não controlar o saleiro na mesa. Por isso, o deputado Chambinha decide fazer uma lei para proibir o saleiro. É engraçado a gente usar esse esquema, né? Quer dizer, você desenha um problema, você cria um problema, a desigualdade, ou a pressão alta, você alerta as pessoas contra esse problema e propõe uma solução. É engraçado a gente usar isso para outras coisas. Por exemplo, bicicletas. Vamos proibir as bicicletas porque 8 mil brasileiros morrem por ano em acidentes de trânsito, ciclistas morrem por ano em acidentes. A AIDS, por exemplo, seria muito fácil a gente resolver a AIDS. Vamos obrigar todos os brasileiros a fazer testes de AIDS, aqueles que forem soropositivos, a gente põe no campo de concentração. Bom, vocês não estão parecendo gostar dessa minha proposta, é claro que eu também não gosto dela. Por que a gente não gosta? Porque a gente valoriza a liberdade individual. Né? Essas pessoas, esses heróis do mundo melhor, eles costumam dizer que eles costumam desprezar a liberdade individual em nome de bens coletivos. Falam, não, olha, a saúde pública é mais importante que esse detalhe da liberdade individual. Mas o que eles não percebem, na verdade, é que a liberdade individual é o nosso bem coletivo mais importante. E é engraçado como a gente passa décadas, passa séculos discutindo essas questões e o tema volta, né? Ele volta com novos personagens, com novas palavras. Acho que essa noção de direitos individuais, ela surgiu para combater o poder de reis, né? Quer dizer, não importa se um rei absolutista deseja para a sua vida, tem o desejo dele para a sua vida, importa o que você quer para a sua vida, você não deve ser meio para nenhum plano coletivo. Imaginem vocês, por exemplo, uma mulher medieval. Ela decide que ela não quer se casar com quem os pais dela estavam esperando. Ela decide fazer um mochilão pela Europa. Eu sei que o mochilão pela Europa na Idade Média não combina, mas, enfim, ela não quer se casar, ela quer ter a vida dela, quer ter uma profissão de homem. E, geralmente, as profissões das corporações de ofício, as profissões técnicas, eram reservadas para homens, né? Se essa mulher for pedir autorização para um senhor feudal, ele vai falar, não, olha, eu sou mandado de Deus, eu tenho um plano coletivo, eu gerencio um plano coletivo maior, então, portanto, você não pode, a tua escolha não é válida. Agora, imagine que a gente tira esse rei, esse senhor feudal, e no lugar dele a gente coloca um ditador comunista. Uma garota de Cuba fala, olha, eu quero sair do país e quero fazer um mochilão pela Europa. Quer dizer, não importa o plano coletivo, seja a pureza cristã de um rei absolutista francês, seja um ditador comunista de Cuba, o valor individual ele é mais importante que qualquer projeto coletivo. Acho que essa é a grande mensagem que a gente precisa passar, né? E não só, na verdade, não só nesses grandes projetos. É claro que essas paixões por ideologias, às vezes as pessoas estão tão apaixonadas por uma ideia de mundo melhor que elas justificam qualquer atentado à liberdade individual em nome desse mundo, em nome desse plano coletivo. Mas a gente vê isso hoje em dia com pessoas muito menos apaixonadas, né? Pessoas que querem regular a nossa propaganda. Não basta dizer para ela, olha, o meu plano coletivo é liberdade individual. Esse é um valor maior do que o suposto dano que uma publicidade, uma propaganda vai fazer nas crianças.
Mas, enfim, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar, né? O nosso maior bem coletivo é a liberdade individual. Obrigado. Obrigada, Leandro, pela tua participação. Anunciamos a seguir a participação do senhor Rodrigo Saraiva Marinho. Rodrigo Saraiva Marinho é presidente do Instituto Liberal do Nordeste, advogado e professor de Direito, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, Universidade de Fortaleza, membro do Conselho de Administração do Instituto Mises Brasil, membro do Conselho Gestor e diretor de operações da Rede Liberdade. Com a palavra, Rodrigo Saraiva Marinho. Obrigado, Liz. Fiuza, Narlock, um prazer estar com vocês. Senhores do Rio Grande do Sul, eu sou lá de Fortaleza, é um prazer imenso estar nessa terra. Boa noite. Os lugares mais quentes do inferno são destinados aos que, em tempos de grande crise, mantêm-se neutros. Quem disse isso foi Dante Alighieri. Nós vivemos uma situação no país que não é, talvez, a crise mais grave que esse país vive. É com certeza a crise mais grave que nós já vivemos, em todos os campos, moral, fiscal, econômico e político. Como Narlock bem disse, o tempo do PT passou. Não só o tempo do PT passou, o tempo da esquerda passou. Chega. Precisamos de novas ideias, precisamos de novas possibilidades. Vocês devem ter ouvido os isentões. Vimos vários isentões. Vocês devem ter visto os isentões falando que se você furou uma fila, você não pode criticar esse governo. Se você jogou um papel de bala no chão, você não poderá criticar esse governo. Se você por acaso colou na prova na 4ª série, é impossível criticar esse governo. Já ouviram isso? Todos os dias a gente ouve um isentão. Isso não é desonestidade, isso não é corrupção. Nas palavras do meu amigo Adriano Janturco, isso é desonestidade. Ou seja, desonestidade é um problema. É um problema grave. Sem dúvida precisamos combatê-lo. E não tem nada melhor do que combater o problema da desonestidade que um bom exemplo. A palavra convence e o exemplo arrasta. E isso só pode estar no seio de uma família e nunca pelo Estado. Continuando, corrupção é um problema muito grave. Não tenho qualquer dúvida disso. O Brasil vive o maior escândalo de corrupção da sua história. Talvez o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Nós vivemos esse escândalo. Mas qual é a causa? Corrupção é causa ou corrupção é consequência? Você tem vivido todos os dias problemas entre coxinha e mortadela. Nós vivemos esse problema todos os dias, né? Esquerda e direita. E que fique claro, o nosso problema não é esquerda versus direita, não é mortadela versus coxinha. O nosso problema é o Estado contra você. Esse é o principal problema do país hoje. Todos os dias, nós vivemos agora, nessa curta história do nosso país, e todos os dias temos visto isso, corrupção por todos os lados. Mas, sem dúvida, se você tivesse corrupção numa empresa privada, a sua limitação seria privada. Ela ficaria cercada dentro daquele âmbito privado. Ela não invadiria e não prejudicaria milhões de brasileiros em Porto Alegre, em Fortaleza, em Recife. Ela não faria o que ela faz hoje. A corrupção decorre necessariamente de sustentarmos estatais que só beneficiam políticos. Vamos lembrar dos nossos recentes escândalos. Mensalão, Correios. Petrolão, Petrobras. Pedaladas fiscais, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Nós precisamos privatizar hoje os Correios, a Caixa Econômica, a Petrobras e os Correios e o Banco do Brasil. Essa necessidade é muito clara, porque quando essas empresas dão lucro, os políticos são beneficiados com ela. Quando essas empresas dão prejuízo, nós pagamos a conta. E paga-se a conta, principalmente o nosso mais pobre. Sim, minha região tem um problema sério de pobreza. E é lá quem está pagando essa conta e pagando muito caro por isso. Para vocês terem uma noção como o Estado prejudica a nossa vida, ela prejudica a nossa vida no âmbito local. Vocês devem ter ouvido falar também do isentão e do seu amigo esquerdista, que o Brasil precisa de mais regulação. Vocês já ouviram essa também. Nós precisamos de mais regulação. Senhores, o Brasil em 2014 era o 100º país menos livre do mundo.
Em 2015, nós passamos a ser o 114º país menos livre do mundo. Hoje, 2016, nós somos o 118º país menos livre do mundo. Ou seja, empreender nesse país é dificílimo para grandes empresários. Imagine o quão difícil é para que uma pessoa pobre, que queira se tornar uma pessoa rica, consiga começar a sua empresa. Imagine a dificuldade que é iniciar um empreendimento no Brasil. Para vocês terem uma noção, a minha cidade, Fortaleza, é a penúltima capital mais difícil de se abrir uma empresa. Se demoram 245 dias para se abrir uma empresa. A média brasileira é de 118 dias. Fortaleza demora 245 dias. Vocês querem saber quem é a pior? Não é por causa da sociedade civil. Não é por causa de vocês. A pior capital para se abrir uma empresa no Brasil se chama Porto Alegre. E a culpa é do governo. E a culpa é do Estado. E isso precisa mudar para ontem. Nós precisamos parar de acreditar em burocratas e passar a acreditar na sociedade civil. É só ela que poderá tornar esse país mais rico, mais livre e mais próspero. Eu acredito piamente nisso. Eu não tenho qualquer dúvida que isso é possível. Nós vivemos uma situação em que o governo acha que pode se meter, Narlock. Você falou da tomada, eu vou já chegar a ela, certo? Mas eu vou voltar um pouquinho. Ou você, ou seu pai, ou seu avô, com certeza lembra do kit de primeiros socorros que você foi obrigado a ter no seu carro. Lembram disso, não lembram? Nós todos, brasileiros que tínhamos carro, fomos obrigados a ter um kit de primeiros socorros no carro. Eu sou advogado. A minha formação médica é zero. E a minha pretensão de ter formação médica continuará sendo zero hoje e amanhã. Mas o governo decidiu um dia que isso era importante. Anos depois, ele mudou de ideia. Ou seja, um genial burocrata decidiu que ter um kit de primeiros socorros era importante. Outro genial burocrata disse, não é mais. E você teve que comprar o kit de primeiros socorros, foi obrigado a isso, você tinha que pagar uma multa se não tivesse, e voltou atrás. Nossos geniais burocratas, não satisfeitos com isso, passaram para uma outra ideia, brilhante, ter extintor de incêndio no carro. Você era obrigado a ter extintor de incêndio no carro. Vocês devem ter visto uma imagem que agora há pouco tempo ia se mudar o extintor de incêndio para o carro. Teve uma reportagem buscando esse extintor de incêndio no carro, demonstrando como o novo extintor era eficiente. Como o burocrata decidiu que esse extintor era melhor. E é muito interessante a reportagem que ele tenta apagar o fogo e o fogo não apaga. Em geral, ideias do burocrata são assim, bem diferente de regulações privadas. Por exemplo, ela chegou há pouco tempo em Porto Alegre, está chegando lá no Nordeste, chegou em Recife, em Salvador e chega em breve em Fortaleza. O Uber tem uma ótima regulação privada. Se você der a nota baixa, ele deixa de ser motorista e rápido, imediato. Ou seja, os liberais não querem que deixe de haver regulações. Os liberais querem que deixe de haver regulações por parte do Estado, regulações idiotas, equivocadas e que só fazem prejudicar as pessoas, principalmente quem mais precisa, que são os mais pobres. Você tem uma situação séria e por ela, só por ela, Narlock, eu acho que já valeria o impeachment. As tomadas. Sério. Qual foi o gênio que disse que aquela tomada seria a tomada melhor? Pessoal, esses 3 exemplos que eu dei são uma invasão tremenda na nossa propriedade privada. São invasão tremenda porque um burocrata decide que você não comer sal é melhor para você. Toda vida que alguém decide o que é melhor para a sua felicidade, sempre gerou morte, sempre gerou destruição. E é exatamente isso que nós precisamos combater todos os dias. Nós vivemos uma Copa do Mundo há pouco tempo. Pessoas perderam as suas casas. Todos vocês sabem que o maior sonho do brasileiro é ter a sua casa própria. É o maior sonho aqui em Porto Alegre, é o maior sonho em Salvador, é o maior sonho em São Paulo. Eu tenho viajado esse país e se repete. Se você perguntar em qualquer plateia, a resposta vai ser: qual o maior sonho do brasileiro? A casa própria. E é muito estranho que nesse lugar, que tem como maior sonho a casa própria, tem o direito de propriedade destruído todos os dias. A dona Penha, a senhora da Vila Autódromo, lá do Rio de Janeiro, teve sua casa desapropriada em nome da desgraçada função social da propriedade, porque ali precisava ser feito algo para a Olimpíada. A dona Penha diz o seguinte: demoliram a minha casa hoje, estou na rua, estou carregando as minhas coisas para a igreja neste momento. Eu vou me abrigar na igreja até que o prefeito decida uma moradia para mim. Eu quero ficar na minha comunidade. Eu moro aqui há 23 anos. Quase não deram tempo de tirar minhas coisas.
O oficial de justiça disse que tinha de ser hoje. E eu tirei minha mudança do jeito que deu, afirma a dona Penha. Senhores, esse exemplo da dona Penha aconteceu em Fortaleza para a Copa do Mundo, aconteceu em Recife, aconteceu em Salvador, aconteceu em Porto Alegre e permanece acontecendo todos os dias nesse país. Ou seja, essa senhora que morava há 23 anos na sua casa teve o seu direito de propriedade destruído. Nós tememos o governo. Isso é péssimo. Thomas Jefferson disse uma frase que deve ser a nossa frase todos os dias. Quando as pessoas temem o governo, isso é tirania. E quando o governo teme as pessoas, isso é liberdade. Essa deve ser a nossa meta agora. Entender que nós, o povo, temos que tomar a frente disso. Nós precisamos nos revoltar contra o status quo. Nosso status quo é de esquerda há mais de 20 anos. Nós tivemos 8 anos do governo do PSDB de esquerda e temos mais 13 anos do governo do PT de esquerda. Chega de esquerda. Ninguém aguenta mais tanto Estado na nossa vida. Ninguém aguenta mais isso. Muitas vezes esses partidos são obrigados a tomar posições liberais, aspas, tá? A tomar posições que tendem à liberdade, não porque eles acreditam nisso, não porque eles defendem isso, como, por exemplo, fazer a concessão da telefonia, a concessão dos aeroportos. Eles tendem a fazer isso porque eles precisam se manter no poder. É essa a razão deles. Mas para vocês terem uma noção, quando havia o telefone público, seus pais, provavelmente seus avós, declararam no imposto de renda que as pessoas tinham telefone. Lembram disso? Você era obrigado a declarar no imposto de renda que você tinha uma linha telefônica. Olha que absurdo. A pouca medida liberal, a pouca medida de liberdade, permitiu que pessoas mais pobres, que quem mais precisasse, conseguisse falar entre elas. E olha que ainda é muito ruim, poderia ser muito melhor. Fizeram aquilo porque foi o jeito. O Leandro costuma falar que nós temos um problema sério ainda entre interconexão. Só no Brasil se paga diferente para ligar de Oi para TIM, de TIM para Vivo. É uma das situações que mais prejudica o mais pobre. Mas essas medidas devem ser feitas com muita alegria. Defender as ideias de liberdade não é só uma coisa boa. É uma coisa que melhora a vida do seu vizinho, melhora a sua vida. Pode-se defender a dona Penha defendendo as ideias de liberdade. Essas ideias estão aí para isso. Essas ideias não são boas para os mais ricos. Elas são boas principalmente para quem mais precisa. Elas são boas para os mais pobres. Para vocês terem uma noção, e é importante destacar isso, tem um senhor chamado Tonho da Matilde. Esse senhor era um pescador no Ceará, no século XIX. Esse senhor fez uma atitude extremamente interessante. Esse senhor era jangadeiro. Ele tinha que transportar os escravos que paravam no navio negreiro no mar. Fortaleza não tem porto natural. Paravam no mar, a jangada ia até o navio e esse senhor, Tonho da Matilde, pegava as pessoas e traziam para a margem, traziam para a praia. Além de pescar, ele fazia isso quando o navio negreiro chegava. Esse senhor, Tonho da Matilde, se negou a transportar os escravos. Ele se negou inicialmente, ele tomou a decisão individual. Eu não vou mais transportar os meus pares. Lembro que esse cara era também negro, lembro que esse cara era também pobre. E ele disse, eu não vou transportar esses escravos. As nossas ideias são muito boas. E ele chegou para os seus pares e disse, amigos, não vamos mais transportar os escravos. Essa pequena atitude tornou o meu estado, que tem a alcunha de terra da luz, não tem essa alcunha de terra da luz por causa do sol, apesar de ser uma cidade e um estado muito quente, Fortaleza e o Ceará tem 2 climas, né? Quente com sol, quente e muito quente, isso é fato. Mas essa pequena atitude, esse pequeno detalhe que trouxe essa alcunha terra da luz, foi o começo da abolição dos escravos no Brasil. O estado do Ceará foi o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão. E ele fez isso que começou com um cidadão conhecido por Dragão do Mar. Tonho da Matilde passou até a alcunha de Dragão do Mar e o Ceará passou até a alcunha de Terra da Luz, porque uma pequena decisão individual, uma pequena vontade de fazer algo diferente, permitiu a que essa centelha se tornasse um estado sem escravidão. Aí você pergunta, quem move o mundo? Quem é essa pessoa que pode fazer isso? É claro que é você, é claro que sou eu.
Somos todos nós que podemos tomar uma atitude de tornar o nosso país mais rico e mais próspero. Meu amigo Marcel Van Hatten tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil e quero viver já. E é esse o objetivo que nós temos que ter, morar em outro Brasil. E isso é possível todos os dias com atitudes como a do Dragão do Mar. Esse estado, o Rio Grande do Sul, já liderou 2 grandes movimentos em prol da liberdade. Ele já fez isso na Revolução Farroupilha, já fez isso na Revolução Federalista. Foram 2 revoluções que esse estado lutou e morreram milhares de pessoas lutando por essa liberdade, em que esse estado liderou o movimento. Está na hora de entender claramente que para ser livre não basta ser forte, aguerrido e bravo. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sem dúvida, a atitude desse estado, que eu acredito e amo esse estado, sem dúvida eu falo e já repeti isso várias vezes, depois da minha terra é o estado que eu mais gosto de vir. Eu já vim algumas vezes nesse estado falar para vocês. Ele pode liderar o movimento de liberdade nesse país. Vocês têm exemplos nesse país. Vocês têm exemplos a dar. Está na hora de vocês pararem de exportar Tasso Genro. Está na hora de vocês pararem de exportar Manuela Dávila. Está na hora de vocês pararem de exportar Leonel Brizola. Chega! Exportem o que presta. Vocês são muito bons para isso. Vocês têm uma frase no hino de vocês que sem dúvida me tocou. Eu parei para ler o hino de vocês porque sempre é uma emoção quando eu vejo os gaúchos cantando o hino deles. Tem uma frase que eu deixo vocês com ela, que ela diz o seguinte: que nossas façanhas sirvam de modelo a toda a terra. Boa noite. Obrigada pela tua participação, Rodrigo. Agora vamos começar as perguntas. Vou começar pelo Guilherme. Guilherme, nesse momento que a gente vive, que tu fala de guerra mental aqui no Brasil, como tu sente que está a situação da liberdade de imprensa? Tu te sente livre para falar o que tu pensas? Tu percebe alguma ameaça que nos assola no momento? Na questão da liberdade de imprensa, o que tu tem para nos dizer? Bom, nós estamos numa situação em que a democracia brasileira nunca foi tão testada, eu acho, porque nós podemos caminhar em direção à Venezuela, né? Nós temos essa possibilidade, nós temos essa oportunidade, no sentido de que, quando se fala de guerra mental, isso quer dizer o seguinte: como o Narlock falou muito bem, né, sobre intervir na vida alheia e dizer o que o outro deve fazer e pensar e dizer, né? Então, recentemente foi aprovado, de uma maneira inacreditável, um novo artigo na falecida lei de imprensa, em que permitia, regulamentava o direito de resposta e criava uma espécie de um rito sumário para pedir direito de resposta. Aliás, a TV Globo acabou de ganhar um desses pedidos, feito pelo Lula, né, no momento em que apareceu toda a questão da condução coercitiva e toda aquela massa de informações sobre o apartamento do Guarujá e o sítio de Atibaia, que não são dele, a gente sabe, né? Mas, enfim, mas ele vai muito para lá. O que aconteceu ali foi que conseguiu-se uma vitória no Supremo, por incrível que pareça. Eu acho que o Supremo é um dos lugares que nós, né, que queremos a liberdade e tal, devemos prestar muita atenção, porque eu acho que lá está a última trincheira do chavismo, entende? Eu estou dando umas declarações meio irresponsáveis aqui, né? Mas na verdade não é irresponsável, porque eu já falei tanto, eu estava falando de processo judicial, perseguição, não sei o quê. Se eu estivesse no Talibã, eu não faria isso, porque eu não sou kamikaze, mas eu acho que ainda estou numa democracia.
Então, de fato, eu tenho falado, e o comportamento do Supremo Tribunal Federal é uma coisa abjeta, na minha opinião, mas, nesse caso, se conseguiu, assim como no caso das biografias, né, que para nós, muito importante, nós autores, a Carmen Lúcia deu uma decisão favorável à liberdade, uma decisão histórica no ano passado, e, nesse caso do direito de resposta, também se eliminou uma malandragem que era determinar que a avaliação daquele pedido de direito de resposta dependia de uma decisão colegiada. Então, assim, o tempo que seria necessário para se reunir o colegiado para decidir já obrigava o veículo de comunicação a dar a resposta sumariamente pedida. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, o Jornal Nacional teria que, pela regra anterior, que, se eu não me engano, são 24 horas, ou 48, não sei bem, publicar a carta inteira do Lula, né, um editorial do Lula no Jornal Nacional. E, então, recentemente, a TV Globo ganhou isso. Agora, eu estou lembrando esse fato para dizer que esse poder hegemônico que o Narlock brilhantemente colocou que é um passado que se recusa a ir embora, né? E de fato não foi embora, né? Sinto dizer, e vai ficar muito tempo ainda, essa questão da guerra mental que eu estava dizendo. Então, assim, essa força, ela está desde antes do governo Lula, né? Mas desde o início do governo Lula, eu lembro que logo no começo do governo Lula teve um pacote de direitos humanos que tinha várias, lembra disso? Dentro do pacote de direitos humanos tinha uma série uma criação de uma série de instrumentos para que você pudesse impedir previamente um veículo de continuar em determinado assunto ou exigir reparação, etc. e tal, se determinada publicação, determinada citação e tal, fosse considerada ofensiva a algum dos grupos contemplados ali por aquela lei. Ou seja, você poderia, nesse momento, por exemplo, o Cardozão, né? Podia ver o Cardoso, como é que é o nome dele? José Eduardo Cardoso, que era advogado do PT no Ministério da Justiça e foi realocado para a Advocacia Geral da União para continuar sendo o advogado-geral do PT. Ele, nesse momento, poderia, dentro dessa malandragem que tentaram colocar através do pacote de direitos humanos, ele poderia dizer que a Dilma, como mulher, minoria, está sendo massacrada pelos golpistas e tal, e exigir direito de resposta. Então, assim, eles são loucos, eles são tarados, eles pensam realmente em controlar tudo, eles pensam realmente na democracia direta, eles pensam em falar diretamente com o povo. E aí, para concluir a resposta, eu quero lembrar que nós estamos nos referindo bastante aqui ao PT, ao Lula e à Dilma, que é quem está no governo. Mas isso não está resolvido, eventualmente, com o encerramento desse ciclo de poder, porque existem vários e vários outros candidatos. Como é que é o herói do mundo melhor, né? Vários outros, como o Narlock diz brilhantemente, candidatos a heróis do mundo melhor, prontos para assumir o monopólio da bondade, que é deles, e continuar usando o Estado, como bem dito pelo Rodrigo, desculpa, Rodrigo, muito bem dito pelo Rodrigo, né? Usar o Estado não para atrapalhar a gente, porque eles não estão preocupados com a gente, para beneficiar a eles. Então, após o PT, nós temos Marina, nós temos PSOL, nós temos Capitão Nascimento, nós temos música popular brasileira. Tem trabalho para o bisneto do Sérgio Moro aí, entendeu? Em relação a candidatos a heróis por um mundo melhor. Então, a situação da imprensa ainda é saudável, tanto que estamos aqui falando abertamente, tanto que eu escrevo, jamais fui censurado, jamais fui cerceado, apesar das sugestões, entre aspas. Mas nós estamos sempre, há vários anos, a um passo de seguir o caminho da Venezuela. A Argentina
chegou, quer dizer, a Argentina foi salva agora, né, por uma coisa que a gente achava que não ia mais dar pé, a Cristina Kirchner e tal. Mas a Argentina, pouquíssimo tempo atrás, o El Clarín, que é o principal veículo do país, foi massacrado pelo governo. Né? Isso é um atentado à democracia, é um atentado às liberdades de uma gravidade enorme. Então, a gente olha e fala assim, se a gente for fazer um mochilão na Europa e olhar de lá para cá, a gente fala assim, caramba, meu Deus, está acontecendo isso naquele continente, mas a gente está aqui, a gente vai se acostumando e de repente, a perda da liberdade está na nossa porta. Só adicionar um comentário a isso tudo que o Fiuza falou. É claro que a gente tem liberdade de imprensa no Brasil, né? Eu acho que o PT mesmo, por ter vindo, por muitos de seus integrantes terem vindo da luta contra a ditadura, seria muito difícil para eles atentar diretamente contra a liberdade da imprensa. Mas eu acho que isso acontece de formas veladas, né? Quer dizer, pela casca, o Brasil tem liberdade de imprensa, mas o governo elimina por dentro, né, essa liberdade. Casos, por exemplo, que se fala sobre a Veja, né, de que ameaças contra anunciantes. Fala, olha, você quer um contrato público, quer um contrato com a Petrobras, mas você anuncia na Veja. Quer dizer, esse tipo de ameaças. E o pior de tudo para mim, quer dizer, já que eles não podem, já que seria muito feio para o PT combater, atacar a liberdade de imprensa, eles fazem uma guerra de informações, né? A Lava Jato agora está mostrando toda essa batalha de blogueiros vendidos, desses petistas de aluguel, como você costuma falar, né? Quer dizer, de fazer essa guerra de informações para as pessoas não saberem direito o que pensar. Obrigada, Leandro. Obrigada, Guilherme. Agora para ti, Leandro. Na manifestação do dia 13 de março aqui em Porto Alegre, teve um cartaz que chamou muita atenção e teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. E o cartaz dizia, liberdade a casais gays defenderem seus filhos e suas plantações de maconha com suas armas. Essa frase ela engloba bastante discussões bastante acaloradas, né, como a adoção de crianças por casais homossexuais, a liberação de drogas, a questão do desarmamento da população civil. Eu sei que seria difícil tu abordar esses temas todos agora, mas eu gostaria que tu fizesse um comentário sobre essa frase e por que ela causou tanto alvoroço. Pois é, a gente viu, né, alguns liberais, sem medo de polêmica, criticarem essa frase, falarem como que não vão perceber que a liberdade econômica é mais importante. Esse eu acho que é um ponto essencial nesse debate sobre liberdade individual. É tão importante a liberdade econômica quanto qualquer outra, quanto a liberdade de costumes. Essa frase resume muito bem, né? Talvez nem seja tão importante, a gente não pode separar, é a mesma coisa. A liberdade econômica é a mesma coisa da liberdade de você escolher a sua orientação sexual ou consumir as substâncias que você quiser. Eu acho que esse personagem, esse liberal reacionário, que tem muito no Brasil, ele sabota o movimento liberal no Brasil. O pastor Everaldo sabota o movimento liberal no Brasil, quando ele defende a privatização da Petrobras, mas é contra casamento gay, por exemplo. Esse é um personagem patético, que para mim faz um enorme desserviço ao Brasil. Obrigada. Rodrigo, eu gostaria que tu fizesse uma correlação entre a questão de existir liberdade individual e não existir liberdade econômica, ou existir liberdade econômica e não existir liberdade individual. Porque a gente vê alguns lugares onde não existe liberdade individual, mas que eles acabam adotando liberdade econômica por uma necessidade, mas gostaria que tu fizesse essa correlação para a gente. Eu gosto muito de usar uma frase, Liz, que não existe meia liberdade. Quem é meio livre é meio preso. Ou seja, não dá para se defender somente um tipo de liberdade, como o Leandro bem disse. Obviamente, em geral, se você não tem liberdade econômica, você tende a perder as outras liberdades. Você pode comparar a Venezuela e o Chile de Pinochet. Que fique claro, liberais nunca poderão defender ditadura, seja ela qual for, porque sempre defenderemos a liberdade no seu sentido amplo. Mas na Venezuela não havia liberdade econômica e a tendência foi a destruição das outras liberdades.
Lá no Chile tiveram a liberdade econômica e as pessoas sentiram uma extrema necessidade a ponto de votarem não contra o ditador para conseguirem ter liberdade política, jurídica e social. Ou seja, as pessoas buscam liberdade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o Tobias, um dos diretores, estava brincando comigo, que é: a liberdade vai vencer. Diferente do Leandro, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que a tendência do nosso país é conseguir ter as ideias de liberdade acontecendo. Esse fórum tem 29 anos. Ele serve de referência ao movimento liberal do outro lado do país, que tem crescido bastante. Na realidade, hoje, né, eu que estou bem inserido dentro desse movimento liberal, Porto Alegre e o Ceará estão à frente desse, o Rio Grande do Sul e o Ceará estão à frente desse movimento de liberdade no Brasil. Nós, fora do eixo Rio-São Paulo, estamos fazendo muito barulho fora desse eixo. Estamos conseguindo fazer algo que nunca foi feito. Hoje nós estamos conseguindo reunir uma rede com vários institutos liberais defendendo a liberdade. Nós estamos conseguindo conversar cada vez mais sobre como isso pode ser executado. Nós estamos buscando isso em vários pontos. Não vou dizer que nós chegamos, não vou falar igual Tiririca, né? Pior que está não fica, porque piorou muito, né? O meu conterrâneo mentiu, certo? Mas a gente está no momento em que as ideias estão virando. Mises, do instituto que eu faço, um dos grandes autores do instituto que dá o nome do instituto que eu faço parte, tem uma frase essencial: somente ideias iluminam a escuridão. E a gente precisa divulgar cada vez mais as ideias de liberdade e, principalmente, se fazer entender, não nesse grupo aqui, querendo ou não, você tem pessoas que têm um conhecimento maior, tem um estudo maior, mas fazer se entender para a grande massa, para o povo. A gente precisa tornar o nosso discurso cada vez mais palatável. As pessoas precisam entender que isso beneficia elas. Eu acho que a nossa missão, o nosso passo é sair desse fórum, que é essencial, importantíssimo e serve de referência para todo o Brasil, e ir para a rua, fazer com que as pessoas entendam que as ideias de liberdade podem melhorar a vida delas. Por isso, para mim, Liz, não existe meia liberdade. Quem é meio livre é meio preso. Obrigada. Guilherme, uma pergunta que veio do público, da Sandra Fux, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela pergunta: Fiuza, como vês a possibilidade de disseminação de ideias claras sobre a situação atual do Brasil? Acredito que haja necessidade de informar a população rapidamente para que entenda a gravidade da crise. Como o Rodrigo já estava falando, né? Como a gente consegue fazer as pessoas entenderem as mensagens que a gente quer passar? Ou elas entenderem a real situação, como diz a pergunta? Eu acho que é muito difícil essa batalha, né? Pela persuasão da coletividade, né? E não raro, essa pretensão, que é louvável, ela acaba virando um motivo de frustração, né? Eu vejo muita gente dizer para mim: não, mas eu não quero mais discutir porque eu não consigo convencer ninguém. Na verdade, a forma mais poderosa, na minha opinião, de se irradiar e até fazer, né, dar a entender a verdade, ou, enfim, as ideias. A verdade não existe, mas a verdade da convicção, né, a verdade dos valores, é o que eu estava dizendo, é você ter a tua convicção muito firme. E parece fácil, mas não é muito fácil, porque a gente é convidado o tempo todo a transigir um pouquinho, a não manifestar. Assim, os meus filhos, um está saindo da faculdade, a menina está no meio do curso. Não é uma faculdade como o Rodrigo estava falando da UERJ, né? De ser um reduto de esquerda. É a PUC do Rio, mas, como o Narlock estava falando, todo o sistema de ensino está absolutamente contaminado. Isso não é uma teoria conspiratória, isso é fato, isso é um fato patético, né? Quer dizer, os professores fazendo proselitismo esquerdista, mentindo, né? Assim, tratando o MST como heróis e detonando tudo que não é Fernando Henrique Cardoso, tudo que seja oposição a essa esquerda e tal. Então, assim, ainda assim, lá, em termos da comunidade dos alunos,
É complicado, porque o que domina é isso, ainda mais no Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro é a pior do Brasil, eu acho, em termos desse proselitismo, em termos dessa contaminação demagógica, né? Porque lá tem o negócio dos artistas e tem uma vagabundagem assim dissimulada, e realmente as pessoas de bem são aquelas que estão ligadas ali a certos signos de bem viver, de poesia, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça e tal. Tem toda uma literatura, tem todo um pacotão de poesia fajuta embalando uma certa tribo eleita, né? Para quê? Para representar esses interesses parasitários. Então, a PUC não é diferente, e eles entraram lá, e eu sou um pai assim que faz lavagem cerebral, entendeu? Só que a minha lavagem cerebral é liberal. Assim, eles me ouvem discursar, né? Então, o negócio do PSOL lá, por exemplo, o Marcelo Freixo, que é uma fraude, na minha opinião, e tem uma penetração enorme na juventude e nas universidades e tal. O meu filho mais velho chegou a ser eleitor dele. E eu falei, jamais o seu direito a escolher o teu voto, pelo amor de Deus, é sagrado. Mas eu vou fazer um discurso aqui para você. E aí apresentei, contrastei, serenamente, educadamente, as informações sobre aquele símbolo, aquele mito que ele estava seguindo. Então, eles foram para a universidade. Qual é a posição? Não é de sair como um militante tentando convencer as pessoas, porque isso é o que eu disse, é frustração, é energia jogada fora, não funciona. E quem também está muito ávido por convencer, não sei o quê, você já fica pensando, você está querendo alguma coisa, está querendo, né, porque a esquerda é isso, ela fica panfletando para te convencer, porque ela está querendo a subsistência, o fisiologismo e tal. Então, como é o nome da pessoa que perguntou? Não sei se você ainda tem, desculpa, eu não lembrei. Sandra Fux. Sandra, eu acho que o instrumento mais poderoso é a sua consciência, o seu discernimento ser cristalino, e não é fácil, né? Quer dizer, procura a originalidade da tua tomada de consciência, do teu saber, né? E aí o que acontece com os meus filhos é que fica aquele lero-lero, ela fala, pai, tem um professor ali que eu morro de rir, porque é zorra total, entendeu? O cara, né, é uma espécie de um hippie perdido no tempo e que elogia Che Guevara, umas coisas assim impensáveis. E ela morre de rir. Eu falei, isso não se deixa afetar, por isso e tal. Quando vem para cima dela a questão, mas não sei o que lá, tal. Aí ela manifesta a convicção dela com muito poder, porque ela sabe bem o que ela decidiu, o que ela escolheu como o juízo dela, e então ela manifesta com muita firmeza. Não há nada mais poderoso do que a firmeza e serenidade e a honestidade de propósitos para afirmar a tua convicção. Em geral, você ganha várias opiniões à sua volta, e é isso, nós temos o Lacalle aqui, né? O que eu posso dizer? O presidente uruguaio famoso é o Mujica, entendeu? Que está aí hipotecando solidariedade ao Lula, e nós temos o Lacalle. Então, o que eu posso dizer? Menos Mujica, mais Lacalle, e vamos seguindo a nossa convicção. Leandro, uma pergunta do Gabriel Torres, associado do IEE. A história do Brasil é repleta de momentos em que vivemos a oportunidade de criar boas instituições, mas não fizemos. Tivemos a independência, a República, a queda da República Velha, o pós-Estado Novo e a redemocratização. Mas nunca tivemos elites preocupadas em criar essas novas instituições. O que os cidadãos brasileiros podem fazer de diferente agora para termos instituições positivas que tirem o mundo das costas dos indivíduos no Brasil? Opa, difícil, né? Primeiro, assim, eu não sei se o Brasil não tem instituições. É claro que a gente precisa de muitas delas ainda, de independência do Banco Central, por exemplo, uma liberdade econômica muito maior. Mas essa briga toda que a gente tem visto desde o ano passado, dos três poderes, isso, na verdade, é ótimo.
É assim que o jogo funciona. Um poder, o legislativo, querendo destruir o judiciário querendo destruir o executivo. A gente tem um dos maiores petistas, o José Dirceu, preso. Isso num governo do PT. Acho que isso é uma prova de que alguma instituição existe no Brasil. A gente não é uma Venezuela, né? A gente viveu todo esse tempo com esse medo de virar uma Venezuela, mas não viramos. Talvez, se não fosse a Lava Jato, a gente virasse, né? Quer dizer, acho que o grande problema que a gente tem, e não é um problema só do Brasil, na verdade, mas de muitos países, mesmo de países de primeiro mundo, é essa aliança de empresas com políticos, né? Quer dizer, políticos precisam de dinheiro. As empresas oferecem dinheiro a eles em troca de contratos, em troca de privilégios. E, às vezes, nem é só de propina, mas um decreto presidencial da Dilma que dá mais... que dá um privilégio alfandegário para as siderúrgicas brasileiras, por exemplo. E isso faz tão mal quanto 1 bilhão desviado da Petrobras. O Salim, hoje, a gente teve um almoço do IEE, em que o Salim Matar, ele mostrou como é nojento, na verdade, conviver com esse conluio de empresas com empreiteiras, de empresas com políticos. Quer dizer, uma empresa, para crescer, ela não precisa comprar um trator a mais, precisa comprar um jatinho para levar deputado para Brasília. O difícil dessa questão toda é que isso vai crescendo, né? O bolo é um círculo que vai se alimentando. O político dá cada vez mais dinheiro para a empresa dá cada vez mais dinheiro para o político, que dá cada vez mais privilégio e contratos para a empresa. Isso vai crescendo ao nível do Petrolão, né? do maior escândalo de corrupção da história do mundo. Então, talvez, se não fosse a Lava Jato, a gente viraria uma Venezuela. Mas, por sorte, por causa do Sérgio Moro, estamos talvez salvos desse problema. Obrigada. Em razão da hora, vamos nos encaminhar para a última pergunta. Rodrigo, o Gustavo Fernandes, do FMP, pergunta: é possível trazer a liberdade à tona com esta Constituição? Ou devemos nos voltar a experiências mais liberais e reformular a lei maior do nosso país? Para quem eu sou do direito, eu sou professor de direito, sou mestre de direito constitucional. Para quem já viu minha palestra de Constituição, eu brinco dizendo que a Constituição é a carta de Papai Noel. Né? Você pediu milhares de coisas e, obviamente, não tem como pagar. Né? Roberto Campos chamava de Constituição inflacionária. Antônio Paim chama de Constituição estagflacionária. Ou seja, a nossa Constituição ela é muito ruim. Essa ideia de Constituição cidadã é uma balela tremenda. É uma das piores constituições já feitas no mundo. É uma coxa de retalhos mal feitas e mal acabadas. Mas, obviamente, em todo mal tem algum bem, né? Não tem jeito. Ao artigo 5º da Constituição, ele fala no seu caput que vida, liberdade e propriedade são direitos fundamentais. Ele fala claramente na nossa Constituição que vida, liberdade e propriedade estão lá. Para vocês terem uma noção, quando eu comecei a estudar de direito, as pessoas diziam que a Constituição tinha conteúdo de eficácia limitada, conteúdo de eficácia plena, diziam tudo isso. Os esquerdistas do direito, principalmente da UERJ, passaram 20 anos a Constituição auto-aplicável. A Constituição auto-aplicável. Eles passaram 20 anos repetindo isso. Sabe o que é que os liberais fizeram? Nada. Nós temos 4 anos reclamando da Constituição até 92. Em 92, você não encontra mais nenhuma crítica à Constituição brasileira. Parece que as pessoas morreram, sumiram, tiveram algum problema, mas simplesmente as pessoas pararam de reclamar daquela Constituição ou pararam principalmente de dar uma interpretação liberal à Constituição que tem como fundamento a vida, a liberdade e a propriedade. Ou seja, Fiuza, parece que nós do direito, liberais do direito, simplesmente abandonamos a guerra, nós desertamos. E a hora, pessoal, é de voltar à guerra. Nós precisamos voltar à batalha e precisamos começar a dizer que essa Constituição defende a vida, a liberdade e a propriedade. A gente já tem alguns exemplos disso acontecendo. Meu amigo, o juiz Bruno Bodá, do Rio de Janeiro, foi o primeiro juiz a dizer: não precisa de lei nenhuma para o Uber funcionar. Aquilo que não é proibido é permitido. É um conceito antigo, Narlock, muito antigo. Aquilo que não é proibido é permitido. Eu não preciso ter autorização legal, estatal, para eu poder fazer alguma coisa. É previsão base da nossa Constituição.
Aquilo que não é proibido é permitido. Nós precisamos voltar a lembrar isso e trazer isso como um mantra. O que não é proibido é permitido. Eu não preciso de um burocrata dizendo que aquilo que eu faço é bom e é útil. Se os consumidores, as pessoas entenderem que é bom e é útil, esse produto será o consumido. Nós precisamos, para ontem, parar de exigir que o Estado nos autorize a fazer algo. Nós precisamos de parar de achar que o Estado, essa babá, ela vai conseguir suportar alguma coisa. E nós, do direito, e eu conclamo a todos os amigos do direito, precisamos começar a voltar à batalha, a escrever, a estar na linha de frente, porque nós desertamos. É a hora dessa grande massa que está no direito liberal voltar a agir. E eu conclamo todos vocês a isso e contem comigo para isso. Obrigada, Guilherme, Leandro e Rodrigo, pela participação no primeiro painel do 29º Fórum da Liberdade. Lembro que agora, após o painel, o Leandro e o Guilherme vão estar lá fora autografando seus livros no lounge dos patrocinadores. O Miss também está lá fora, com os livros. E, para encerrar o painel, gostaria de falar uma frase que, desde que eu entrei no IEE, guia, está sempre na minha cabeça e que eu não deixo de pensar nela, que é uma frase de Thomas Jefferson, que diz: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Boa tarde.